Oi, querido diário, tudo bem? Querido diário, você já sentiu medo de que as coisas aconteçam conforme o que você não quer? Medo do futuro, medo de ficar sozinho, ou até mesmo medo do que está acontecendo exatamente na sua mente? Medo dos teus pensamentos, medo de ser julgada, medo de se as pessoas estão falando ou não de você. Medo, absolutamente medo. Se sim, fica no vídeo, por favor, porque eu fiz esse vídeo exatamente com muito amor pra você, para que você possa ver que tem como vencer o medo através da palavra de Deus. Usaremos, querido diário, 3 versículos chaves, então, por favor, pegue a sua Bíblia, que eu acho que é o mínimo que você deve ter hoje em dia para ter comunhão com Deus, digamos assim, né? Saber de Deus. Então, usaremos 3 versículos básicos. O primeiro fica em Romanos 6, 15, 18, que diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar a pecar? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora podem escolher obedecer a Deus e a este ensino que lhe transmitimos. Paulo está nos contando nesse capítulo que aquilo que a gente alimenta cresce e nos domina. Por exemplo, se eu alimento a ansiedade, ela vai crescendo conforme os dias que eu vou alimentando ela. E conforme cada vez que eu vou alimentando ela, ela vai cada vez me dominando mais. Então eu fico mais ansiosa, com muita facilidade, eu fico nervosa com tudo, eu começo a criar paranoias, eu começo a gerar ansiedade tanto para mim quanto para os outros que estão à minha volta. Isso significa que a gente alimentou a ansiedade no extremo para que ela tivesse o total controle de nos dominar. Então, se a gente alimentar o medo vai crescer e vai nos dominar. Se alimentarmos a nossa fé através da palavra de Cristo, o que vai crescer? A nossa fé, através da palavra de Cristo, através do conhecimento que temos cada vez mais da palavra de Cristo. Então, se eu alimentar o medo de tentar, o medo de falar, o medo de não dar certo, o medo do futuro, eu vou ter medo dessas coisas. Eu vou ter medo de sair da minha zona de conforto porque eu tenho medo do futuro. Se eu não falar em público, enfrentando os meus medos de falar em público, eu, quando chegarei numa apresentação, por exemplo, de escola, terei medo de quê? De apresentar o trabalho. Se eu chegar numa entrevista de emprego hoje e ter alimentado antes o meu medo de falar, medo de errar, o que vai acontecer? Eu vou errar e eu vou ficar com medo de tentar de novo, de me levantar minha cabeça e tentar de novo, novamente. Mas se eu alimentar a minha fé em Cristo, de eu saber que, mesmo eu errando, eu posso consertar através da palavra de Deus, pedir perdão e misericórdia, o que vai acontecer? A minha fé vai ser alimentada. Então, eu vou saber que, mesmo errando, eu posso levantar a minha cabeça e continuar caminhando com Cristo. E eu quero que você saiba, querido diário, que por mais que você tenha medo hoje, Deus, Ele em nenhum momento nos chamou para vivermos com medo. Ele nos chamou para vivermos em total liberdade. Ah, mas que liberdade? Se liberdade eu não posso ter, porque eu não posso fumar, não posso beber, não posso ir pra festa, não posso ter amigos íntimos. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E é diferente, tá bom? Espero que o nosso querido editor coloque a diferença entre a liberdade e libertinagem, tá? Porque tem uma grande diferença nessas coisas. E Deus nos chamou para viver em liberdade, em total liberdade de escolha, em total liberdade de decisão, em total liberdade de fala, em total liberdade de coisas. Por quê? Porque Ele não quer que a gente seja escravo dele como somos escravos dos nossos próprios desejos de conhecer a Deus. Mas Ele quer que nós escolhemos viver com Ele, escolhemos em buscar comunhão com Ele, escolhemos em buscar a paz que excede todo o entendimento. E querido diário, ter medo é exatamente humano, porque é um sentimento que nós, seres humanos, todos nós temos. Em algum momento sentiremos medo de tentar, medo do futuro, mas ser dominado por esse medo já é uma escolha nossa, que devemos tomar total cuidado quando vamos escolher se vamos seguir a ela ou não, ok? O segundo versículo fica em Romanos 8, 5, 7, que diz:
Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados através do Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedece à lei de Deus e nunca obedecerá. Como eu falei, quanto mais alimentamos o medo, mais a nossa fé diminui. E se crescer o medo é um problema para você, porque você sente muito medo, eu aconselho você a, quando tiver medo, simplesmente parar de olhar para o que você está sentindo e olhar para o que Deus quer que você sinta. Ah, mas eu tenho medo do futuro. A Deus pertence o futuro. Ah, mas eu tenho medo de falar. Deus irá na frente e falará por você. Fica bem na parte de Deus, entendeu? Assim, qualquer coisa, que medo que você tenha, eu aconselho você a pesquisar na Bíblia o porquê de você ter esse medo e como Deus irá te ajudar. Eu tinha muita vergonha de falar de Deus porque eu não me achava digna. Hoje, depois de ler a Bíblia quase completa em menos de 5 meses, eu penso no quanto as pessoas devem conhecer a Deus. E isso me mudou. Por mais vergonha que eu esteja, eu gravo um vídeo pra vocês. E eu tô assim, tipo... Gente, quando vim me falar pessoalmente, ai, nossa, ficou bem... Gente, eu fico pimentão, porque eu fico com vergonha. Mas pelo menos a minha parte de pregar o evangelho eu tô fazendo, entendeu? É isso que importa. Mas eu também já tive muito medo do futuro. E quando eu li a palavra a Deus pertence o futuro, e eu entendi que o meu futuro e a minha vida pertencia a Cristo, nossa, acabou, entendeu? Eu fiquei bem na paz. Eu comecei, então tá bom, né? Tá na mão dos melhores, então tá tudo jóia. Então tá realmente tudo jóia. Continuando. Se alimentarmos o medo, ficamos fracos espiritualmente. Por quê? Porque a nossa fé não é grande, a gente duvida de tudo, a gente tem medo até de confiar em Deus, que nos criou e soprou o fôlego de vida em nós. Então, se temos medo de confiar em Deus, imagina nas pessoas. Imagina nas pessoas o medo que a gente deve ter. Então, se a nossa mente está distante de Deus, automaticamente a nossa mente tem medo. Medo de confiar, medo de seguir em frente, medo de sair da nossa zona de conforto, medo de absolutamente tudo. Tudo. Então, isso é ter uma mente distante de Deus. É ser dominado pela ansiedade, pelo orgulho, pelo medo, pelas coisas que estão à nossa volta. Só vemos o que nós sentimos no momento, só vemos o que é possível no momento. Se o medo nos domina, mas quando simplesmente paramos assim do nada para tentar ouvir a voz de Deus e a gente consegue, porque Deus permite que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir a voz dele, automaticamente a voz de Deus toca no mais profundo da nossa alma, aonde nem o medo e nem ninguém pode tocar. É ali onde Deus nos toca. E é a partir dali que vemos e temos a total liberdade e escolha de continuar sendo dominados pelo medo ou seguir obedecendo a lei de Deus. Ai, mas a lei de Deus é judaica. Não, amor. Não é não. Amar o próximo, honrar pai e mãe, ter somente Deus como seu único Deus. Esses são alguns dos mandamentos de Cristo. Se você quiser, posso fazer até um vídeo só disso. Eu acho legal. E é isso. As leis de Deus não são judaicas, tá? Jesus morreu já por nós, tá tudo na paz de Cristo, entendeu? Elas não são mais judaicas. Claro, algumas continuam sendo. Honrar pai e mãe, essas coisas são lá de Moisés, que são leis ainda. A gente tem que seguir honrando pai e mãe. E tá tudo jóia, entendeu? Não é difícil. Ah, mas a minha mãe me xinga. Faz assim, coloca a mão na sua cabeça, ora por paciência, Deus vai te prover paciência enquanto tu passa pela luta. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. A gente continua. Às vezes eu olho pra minha mãe e ela tá me xingando, tá fazendo um monte de coisa assim, ai, Jesus, como a vida é boa. Não, tá tudo bem. Glória a Deus pela vida da minha mãe, Jesus. Tá tudo bem. Às vezes eu acabo falando, às vezes eu acabo falando, mas a gente pede perdão e continua. Jesus, me dá paciência. Jesus, que a minha mãe não brigue comigo. E é assim que a gente continua vencendo o medo e a ansiedade.
ansiedade, entendeu? Só quem teve problemas com os pais sabe do que eu tô falando. O último versículo fica lá em Lucas 8:23. Eu vou contar mais ou menos a história, mas resumidamente depois vocês vão entender do porquê do contexto da história. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem, que quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem? Crediário, quero que você, no mais profundo, entenda isso. Quando estamos com Jesus, e por mais que a gente às vezes esqueça que Jesus está ao nosso lado, ele permanece ali. Mesmo quando estamos com medo, mesmo quando choramos no nosso quarto sozinhos, por absolutamente medo ou vergonha, ou tudo que podemos sentir, Deus continua ao nosso lado. E para você ter uma ideia, Jesus, quando choramos, ele chora conosco. É bem legal saber isso. Eu não sabia. Mas quando eu descobri, eu pensei: nossa, quanto Jesus deve chorar, porque o tanto que eu choro não tá explicado. O tanto que eu choro não tá explicado. Os discípulos, exatamente nessa passagem, eles estavam com medo. Medo de não se poderem salvar, medo de afundar o barco, medo de perderem suas coisas e a si mesmo. E Jesus estava ali bem na paz, entendeu? Sabendo quem ele era, sabendo o quanto ele poderia fazer pra simplesmente, te acalma aí, mar. Tá tudo jóia. E o mar se acalmar. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o quão poderoso ele poderia ser. Então, quando sabemos que estamos com Jesus, não deveremos ter medo das coisas. A gente deve ficar assim, bem na paz como Jesus estava, entendeu? Ai, mas meu Deus, tô me mudando, não tenho nem casa. Amiga, Deus proverá a sua casa, tá bom? Amém, aleluia, entendeu? Deus vai prover tudo o que você precisa, ok? Ai, mas eu tô com ansiedade extrema, tô entrando em depressão. Já passei por isso, amiga, tá? Vai ficar tudo bem se você confiar exatamente em Deus. Mas como confia em Deus? Através da oração. Você só vai conhecer quem realmente é Jesus através da oração e leitura da palavra, e enfrentando seus próprios medos e carregando sua própria cruz. E então, o medo, ele pode sim nos paralisar. Ele pode sim acabar nos afastando de Cristo. E ele vai nos afastar de Cristo se deixarmos sermos dominados por ele. Mas se a gente, de todo o nosso coração, enfrentar o nosso medo e continuar caminhando com Cristo, sabendo quem ele é e o quanto ele pode fazer sim por nós, a gente vai vencer o medo rapidinho. Por mais que você possa sim passar todos os dias por uma tentação e uma provação, confiar em Deus e ler a palavra dele antes de fazer qualquer coisa é a melhor escolha que você pode fazer. Porque assim você não vai estar obedecendo a tua própria carne, os teus próprios desejos, mas sim o que o Espírito Santo vai falar por você. O que o Espírito Santo vai fazer por você. O que o Espírito Santo vai te mandar fazer. Se o medo bater na sua porta em qualquer dia desse, pode ficar bem tranquilo, tá? Por favor, querido, se o medo bater na sua porta, não deixe ele entrar e dominar em você, entendeu? Em qualquer página ou em qualquer área, não deixe o medo dominar você, ok? Deixe que Jesus domine você. Deixe que o Espírito Santo conduza você. Deixe que através da oração e leitura da palavra, você seja constrangido e saiba o quanto Deus te ama e está com você e vai te ajudar a enfrentar totalmente todas as suas dificuldades e medos. E que você possa entender que, por mais que o medo seja difícil de negar e seja difícil de vencer, não o deixe morar dentro de você. Porque aí você vai estar deixando e tendo que ele tenha livre acesso dentro e de qualquer coisa que você tenha
fragilidade, que você tenha dificuldade. E é isso, querido diário. Um beijo. Antes de qualquer coisa, me chamo Sofia. Se você não me conhecia, eu vou falar no final do vídeo? Vou, porque eu sempre esqueço. Meu nome é Sofia. E se você realmente gostou ou enquanto assistia esse vídeo lembrou de alguém que passa por exatamente essa situação de medo, de ansiedade, de vergonha, envie esse vídeo pra ela. Talvez você esteja salvando uma vida. E isso é muito importante. É isso. Tchau!